Um dos universos mais interessantes já construídos no audiovisual, sem dúvida nenhuma, é o universo de Breaking Bad. Esse é um universo que eu já tratei aqui no canal em alguns vídeos, fazendo diversas análises sobre a construção da série, sobre o desenvolvimento dos protagonistas de Breaking Bad. E recentemente eu prometi para vocês que assistiria a série Better Call Saul, já que muitos me pediam, pessoas que começaram a me acompanhar aqui por também serem apaixonadas por esse universo. Eu segui o conselho de vocês, assisti a série inteira. Agora, quando estou gravando esse vídeo, a série ainda não está completa, nós estamos acompanhando semanalmente os últimos episódios, mas nós vamos iniciar aqui no canal um especial onde eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões, a minha análise sobre a série passo a passo, entendendo como esse personagem Jimmy McGill acabou virando Saul Goodman dentro de toda a construção de Better Call Saul, todos os elementos interessantes dentro da série, outros personagens muito legais que foram desenvolvidos de forma mais profunda ainda. Enfim, vou compartilhar tudo isso com vocês e depois, no fim do especial, também pretendo compartilhar com vocês a minha impressão final. Depois de assistir o último episódio, a gente vai conversar sobre isso também. Eu espero que vocês curtam essa série, pessoal. Deixem aqui nos comentários impressões também que vocês tiveram, como vocês estão aproveitando o universo de Better Call Saul. E também, é claro, se você ainda não é uma pessoa inscrita aqui no canal, se inscreva porque isso faz toda a diferença no meu trabalho. Bora começar! Uma das coisas que mais me impressionou em descobrir como Better Call Saul foi realizado foi saber que eles não deram nenhuma pausa entre Breaking Bad e Better Call Saul para começar esse projeto. Os criadores da série estavam tão apaixonados não só pelo universo que eles tinham construído, mas também pela cidade onde a série foi gravada, pela equipe por trás dessa série, os atores que trabalharam, que eles queriam continuar o projeto. E foi assim que surgiu Better Call Saul. A série começou a ser escrita assim que o último episódio de Breaking Bad foi lançado. Então é muito louco, né, pensar que, na verdade, os criadores, desde que criaram Breaking Bad, eles não conseguiram se desligar desse universo que criaram. Eles já fizeram El Camino, que eu particularmente não gosto, posso um dia compartilhar aqui com vocês porque El Camino não funcionou pra mim, mas agora a gente vai começar a pensar aqui o sucesso que eles tiveram com Better Call Saul, né, porque era um grande desafio continuar no mesmo patamar de Breaking Bad, e vocês vão descobrir nesse especial aqui se eu acho que continuou ou não. Inclusive quero saber isso de vocês, deixem aqui nos comentários. A nossa principal pergunta na grande parte das histórias que nós assistimos é: o que vai acontecer? Em Better Call Saul nós já sabemos o destino do protagonista, mas a principal pergunta é como ele chegou e como ele se transformou naquilo que nós acompanhamos em Breaking Bad. Os escritores, eles mostram pra nós que o Jimmy nem sempre foi o Saul. Na verdade, durante boa parte da primeira temporada, nós vemos o personagem tentando seguir o caminho árduo da legalidade, se mantendo longe do crime na medida do possível, tendo apenas pequenos deslizes comparados ao que nós vimos em Breaking Bad, e são justamente esses deslizes que servem como uma porta para entender melhor a sua origem. Histórias de origem são muito interessantes porque elas nos permitem entender com grande profundidade como um personagem desenvolve ao longo do tempo as suas principais motivações, como aquele personagem acaba tendo esses objetivos, né? E no caso aqui de Saul Goodman, objetivos que o colocam em grande risco, porque ele está agindo fora da lei. Aqui no caso nós temos um protagonista que conhecemos em Breaking Bad como um homem sem qualquer escrúpulos, que usa a lei para proteger não só criminosos, como a si mesmo, e gosta de aproveitar todas as oportunidades financeiras que os seus clientes, Walter White e Jesse Pinkman, oferecem. Ele é um advogado fora da lei e que tem uma lábia muito boa. A pergunta é: ele sempre foi assim? E a resposta que nós temos assistindo a série é: não, pelo menos não necessariamente. Também não estamos falando de uma história de um homem que simplesmente era bom e por algum evento marcante, como por exemplo a descoberta de um câncer, decide usar as suas habilidades para faturar o mais rápido possível dentro do mundo do crime. Isso nós já vimos acontecer com Walter White. Better Call Saul apresenta gradualmente a transformação do Jimmy no Saul, usando elementos muito poderosos para que isso acontecesse, e o principal deles é a sua relação com a família. Como eu disse, na primeira temporada nós somos
somos apresentados ao Jimmy nas sombras do Chuck, tentando ao máximo reproduzir o caminho trilhado pelo seu irmão. Ele nunca teve interesse, por exemplo, na lei. Ele não queria ser um advogado, mas ele escolheu isso justamente porque o seu irmão também escolheu. O seu irmão é um advogado de sucesso, dono da sua própria firma, é respeitado por todos pela sua inteligência e também pela carreira que ele construiu ao longo dos anos. O Jimmy, por outro lado, só decidiu que seria advogado depois de trabalhar por algum tempo por seu irmão na área de correspondências. Além do que, antes disso, ele estava encrencado graças aos seus pequenos, porém muito bem-sucedidos, golpes que ele dava na sua cidade natal. O interessante na série é descobrir lentamente que o Jimmy, na verdade, sempre teve um talento para enganar as pessoas e transformar as situações em cenários favoráveis para os seus interesses. Então, isso poderia nos fazer pensar que ele nasceu assim? Não. A série poderia ser baseada na transformação do personagem graças às injustiças sofridas ao longo de sua vida, o quanto o mundo acabou batendo nele e por isso ele acabou naquele caminho. Mas essa talvez fosse uma solução muito rasa, muito superficial. Na verdade, o que eles fazem é o oposto. No fim da primeira temporada, nós descobrimos que mesmo que o Jimmy faça tudo certo e consiga um grande caso, ele nunca será bem-vindo no escritório do seu irmão. E apesar de acreditar que na verdade era o Howard o culpado, o que fica claro para todos é que o Chuck não aceita ser igual ao Jimmy. Ele acredita que o Jimmy não pode mudar e as diferenças dos irmãos estão, na verdade, nas experiências que eles viveram em conjunto quando mais jovens. É aí que a série me ganhou completamente, porque não são as injustiças que o Jimmy sofre ao longo da temporada que trouxeram essa natureza à tona. Na verdade, ele construiu essa natureza desde a sua infância graças às experiências que ele teve com o seu pai. O pai dele era um homem bom, o dono de uma pequena loja que jamais se recusaria a ajudar quem precisasse. Fato que acabou fazendo muitos malandros da cidade se aproveitarem disso. Graças a todos os golpes que ele foi sofrendo, o pai deles acabou não conseguindo manter a loja aberta, que era o seu grande sonho, e isso de certa forma contribuiu para que ele falecesse pouco tempo depois. Na visão do Chuck, o Jimmy foi um dos principais culpados, porque o próprio Jimmy roubava constantemente o dinheiro daquela loja. Mesmo que o seu pai não quisesse acreditar em algo do tipo, o Chuck conseguiu identificar essa malandragem do próprio irmão. E depois nós descobrimos que o Jimmy, desde pequeno, tinha sim uma clareza, uma percepção para pessoas que estavam tentando dar o golpe. Ele não queria ver o seu pai sofrendo, ele tentou proteger o seu pai daquilo, mas ao mesmo tempo ele também fez uma escolha. Ele podia ser como o pai e continuar sendo enganado, ou então ele poderia ser como aquele malandro e ele mesmo enganar os outros. Um mundo de lobos e ovelhas, como o próprio malandro disse para ele. Essa foi a marca deixada no Jimmy desde novo, desde muito pequeno, desde jovem. E ali ele de fato faz uma escolha. Ele decide roubar o próprio pai. Então desde pequeno ele tomou a decisão de seguir aquele percurso. E isso vai se desenvolvendo naturalmente para se transformar na sua própria natureza. Algo que ele foi realizando ao longo de toda a sua vida, sempre cometendo pequenos golpes para conseguir tirar proveito dos outros. Vocês conseguem perceber a força disso? Porque ao invés do Jimmy ir descobrindo essa nova natureza, esse desejo de participar do crime, ele na verdade desde pequeno teve uma relação muito próxima, namorou perigosamente com essa possibilidade. Então não importa o quanto o Jimmy seja uma boa pessoa, ele é um personagem que lembra o nome de todos os outros que cruzam o caminho, ele sabe se conectar com todos, ele tem capacidade suficiente para se dar muito bem na vida de forma honesta, ele ganha oportunidades para que isso aconteça, existem pessoas que querem ajudá-lo, que acreditam nele, mas ele sempre terá como visão de mundo que se você não está caçando, você é a caça. E é justamente isso que faz o personagem se auto-sabotar em todas as oportunidades que ele vai ganhando ao longo da série. Além disso, ele acaba pegando gosto pela caça. Ele não só caça por uma questão de sobrevivência, ele gosta de vivenciar essas coisas também como uma forma de se divertir, de se sentir vivo. Sempre que o Jimmy vai fazer um trabalho comum, um trabalho honesto, ele fica completamente insatisfeito. Ele sente que a vida perde a sua cor. Então, ele gosta de estar no meio do jogo. Nós vamos descobrindo que no seu passado ele se divertia muito enganando as pessoas com um querido amigo que ele perde em determinado momento, e ele inclusive transmite esse gosto pela coisa para sua amada Kim. Mas essa relação entre os dois nós vamos desenvolver melhor em um próximo episódio.
episódio. O fato é que o Jimmy, ele começa a série nas sombras do Chuck. Ele está cuidando do seu irmão que desenvolveu uma condição, uma doença mental grave, onde ele acredita que não pode ter contato algum com a eletricidade. Rapidamente nós descobrimos que isso é coisa da sua cabeça, mas o Jimmy, durante boa parte dessa relação que nos é mostrada, respeita o seu irmão, ajuda o seu irmão, cuida do seu irmão todos os dias, mas é claro, não perdendo também a sua natureza. E o Chuck é um personagem que carrega muita raiva pelo Jimmy. E não é uma raiva fundamentada apenas em uma certa inveja da natureza do Jimmy, da forma com que ele consegue se relacionar com as pessoas, mas sim dessa relação que ele viu o Jimmy tendo com a sua própria família. Então, os dois tiveram experiências muito parecidas, só que um decidiu ir por um caminho, que é o caminho do Jimmy, um caminho onde ele acredita que é necessário enganar as pessoas para conquistar o que quer, e o Chuck, que foi para o extremo oposto, onde ele acredita na lei, ele acredita na força da lei e que ninguém pode passar impune por ela. Então ele tem um senso de justiça completamente diferente do Jimmy, e ambos são advogados, o que gera um embate profundamente interessante dentro da série. Essa relação de competitividade entre os irmãos é o que acaba fazendo a história avançar pelas primeiras temporadas. E essa é uma outra qualidade que a série nos dá. O quanto nós acabamos nos envolvendo com todas essas experiências, com a relação do Jimmy com o seu irmão, com a relação do Jimmy com a Kim, com o Howard, como essa natureza do Jimmy acaba colocando ele cara a cara com o Salamanca, e aí nós vamos entender, é claro, também a relação do Jimmy inicialmente superficial com o Mike. Vamos ter todo o desenvolvimento do Mike, vamos ter o desenvolvimento com os Salamancas. Enfim, a série ela consegue nos deixar muito mais envolvidos com o mundo que está sendo apresentado do que necessariamente com a expectativa o tempo todo de quando ele vai virar o Saul Goodman. E isso, é claro, faz com que a experiência toda seja muito mais proveitosa. Então, a gente sabe que a relação do Jimmy com o irmão, ela acaba virando uma relação trágica. E é isso que vai mudando completamente o seu destino. A raiva que o Chuck sentia acaba virando também na raiva que o Jimmy sente. Vira realmente uma guerra entre os dois. E o Jimmy acaba ficando completamente determinado em sair das sombras do seu irmão. Ele vai usando as suas habilidades para criar as situações que bem entende, e ele, de certa forma, abraça e entende que ele nunca vai poder fazer parte daquele mundo, que é sim também um mundo que tem preconceito com pessoas que erraram no passado. Mesmo que ele tenha tentado seguir um outro caminho, ele de certa forma sempre vai carregar uma espécie de carimbo de que ele cometeu algum erro. Então hoje nós falamos dessa origem familiar do Jimmy, a motivação dele vem realmente de um lugar mais profundo. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre as suas decisões, que não só o colocam frente a frente, como eu disse para vocês, com o Salamanca e tudo que envolve, né, aquele universo dos Salamancas, como ele também acaba carregando todas as pessoas que estão à sua volta para esse tipo de situação, para situações que só vão escalar, só vão piorar. E além disso, é claro, nós vamos falar muito mais sobre o desenvolvimento de outros personagens maravilhosos que estão dentro da série, em especial o personagem Mike. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e a gente se encontra no próximo.